Obrigado por escolher o nosso produto. Nós, Dials, temos o prazer de acompanhá-lo nesta nova experiência. Para ajudá-lo a começar, preparamos este vídeo tutorial que o guiará passo a passo. Com este vídeo, buscamos fornecer a quem decidiu experimentar o nosso sensor laser orientações práticas sobre a fixação, configuração, ajuste e manutenção do dispositivo. O primeiro passo na instalação do sensor laser é escolher o tipo de fixação. Oferecemos duas opções. A primeira é uma solução prática e versátil. Um bloco de fixação ajustável que permite uma instalação simples e rápida diretamente no anel guia de fios. A segunda opção consiste na fixação do bloco circular por meio de um furo. Esta solução é frequentemente utilizada para instalar o sensor no manto das CAMI. Fixar o sensor no anel guia de fios nem sempre é a solução mais conveniente. Isso porque, no caso de ajustes na posição de descarga das agulhas, como avanços ou atrasos independentes do anel guia de fios, a posição da forma das agulhas é modificada. Consequentemente, o sensor também pode acabar em uma posição incorreta em relação às agulhas. A primeira etapa consiste na fixação do suporte do sensor na máquina. Dependendo do modelo escolhido, você pode utilizar o bloco de fixação com presilha ou o suporte circular com parafuso. Essa etapa pode ser precedida por um posicionamento solto de todo o conjunto, útil para verificar se o sensor está corretamente orientado em direção à área desejada das agulhas. Durante essa operação, certifique-se de que o sensor não interfira em possíveis componentes mecânicos presentes ou nos fios de trabalho. Após realizar essa verificação preliminar, prossiga com a fixação definitiva do bloco, garantindo que esteja estável e corretamente alinhado. Isso fornecerá uma base sólida para o sensor e facilitará o ajuste posterior. A fixação definitiva do conjunto, com o posicionamento correto do sensor na área desejada e a distância necessária das agulhas, pode exigir várias tentativas. É importante proceder com calma e precisão, verificando cuidadosamente cada ajuste. Não desanime se for necessário realizar vários ajustes. Cada máquina pode apresentar particularidades que exigem atenção especial. Esse processo é essencial para garantir que o sensor funcione corretamente e detecte de forma confiável eventuais anomalias. Lembre-se de que um ajuste inicial preciso reduzirá ao mínimo a necessidade de intervenções futuras. Antes de proceder com a fixação definitiva e o posicionamento do sensor, é recomendável realizar algumas verificações preliminares. Primeiro, certifique-se de que o sensor esteja limpo, removendo quaisquer resíduos de poeira ou sujeira que possam interferir no seu funcionamento correto. Em seguida, teste o alinhamento correto do sensor, direcionando-o para uma área metálica. Este passo permitirá confirmar que o sensor está ativo e funcionando como esperado. Após essas verificações, você poderá prosseguir com mais segurança para o ajuste e fixação do sensor na posição desejada. Lembre-se, uma preparação cuidadosa facilita o trabalho e melhora o resultado final. Para garantir um posicionamento correto do sensor, é importante seguir algumas diretrizes fundamentais. 1. O sensor possui 2 sulcos que servem como referência para o posicionamento. Esses sulcos devem estar orientados paralelamente às agulhas, para assegurar um alinhamento correto. 2. Todo o sensor deve ser posicionado o mais paralelo possível às agulhas. Isso garante uma leitura precisa e estável. 3. Recomenda-se direcionar o sensor para as agulhas enquanto elas estão em uma fase descendente ou ascendente em relação à fontura. Essa posição oferece maior estabilidade, minimizando o efeito de vibrações ou desvios. 4. O ângulo do sensor em relação ao gancho da agulha deve ser de cerca de 30 graus em relação à vertical. Preste atenção à parte curva do gancho, que não reflete de maneira ideal a luz emitida pelo sensor. 5. A distância do sensor às agulhas deve estar entre 10 e 15 milímetros. Um posicionamento correto é indicado pela presença de uma luz vermelha brilhante refletida nas agulhas. 6. Durante essas operações, observe atentamente os LEDs do amplificador, no caso do modelo AG14, ou da central, no caso do modelo AG15. Esses sinais visuais são essenciais para confirmar que o sistema está funcionando corretamente.
Seguindo rigorosamente essas etapas, você alcançará um posicionamento preciso e ideal do sensor, garantindo a máxima confiabilidade durante o funcionamento. A presença dos LEDs no amplificador ou na central é fundamental para o posicionamento correto do sensor. O acendimento dos LEDs, preferencialmente de todos os três, indica uma reflexão intensa do sinal luminoso pelas agulhas. Por outro lado, se os LEDs permanecem apagados, significa que o sinal refletido é mínimo. Para ajustar o sensor de forma ideal, você pode usar o trimmer do amplificador, no caso do modelo AG14, ou os botões de sensibilidade na central, no caso do modelo AG15. Essa regulagem permite definir o nível correto de amplificação do sinal, garantindo que o sinal detectado seja mínimo quando a agulha não for atingida pelo feixe luminoso. O sinal seja máximo quando a agulha refletir a luz. Um controle essencial consiste em verificar o comportamento dos LEDs durante o movimento manual da máquina. Os LEDs devem acender e apagar de forma coerente com a presença ou ausência do sinal refletido. Esse teste permite confirmar que o sensor está corretamente posicionado e ajustado, garantindo uma operação confiável durante o funcionamento da máquina. No que diz respeito ao uso da central, recomendamos que consulte o manual específico fornecido com o dispositivo. É essencial configurar corretamente os três parâmetros principais. 1. Controle. Este parâmetro determina o número de voltas consecutivas da máquina em que o mesmo tipo de erro deve ser detectado antes de acionar a parada. Um valor mais alto reduz o risco de paradas causadas por detecções falsas, garantindo um funcionamento mais fluido e confiável. 2. Sensibilidade. Define a janela de tempo para a ausência de detecção de uma agulha. Uma baixa sensibilidade corresponde a uma janela de tempo maior, exigindo uma ausência mais evidente da agulha para que seja detectada como quebrada ou dobrada. Nesse caso, a janela de tempo é teoricamente o dobro do período entre a passagem de uma agulha e a seguinte. Uma alta sensibilidade, por outro lado, permite que o dispositivo detecte uma agulha quebrada ou dobrada, mesmo que a janela de ausência não alcance o dobro do tempo entre duas agulhas consecutivas. 3. Modo. É possível escolher entre três tipos de modos operacionais. Modo 1. O controle é baseado exclusivamente no número total de agulhas, verificando se a contagem corresponde ao esperado. Modo 2. Neste modo, o sistema ignora a contagem total de agulhas e se concentra na posição específica da agulha ausente. O dispositivo verifica, durante o número de voltas configurado no parâmetro controle, se a agulha ausente é sempre detectada na mesma posição, com uma tolerância mínima. Modo 3. Este modo combina os controles dos modos 1 e 2, garantindo a verificação tanto da contagem total de agulhas quanto da posição específica da agulha ausente. Para obter o melhor desempenho, configure esses parâmetros com base nas necessidades específicas de sua máquina e teste o comportamento durante os ensaios preliminares, sempre seguindo as instruções do manual. Um aspecto fundamental para garantir o funcionamento correto do sistema é a manutenção regular, especialmente a limpeza da lente do sensor. Durante o uso normal, a lente do dispositivo pode acumular óleo, poeira ou filamentos, o que altera o sinal recebido. Esse problema geralmente se manifesta como uma reflexão contínua do sinal luminoso, independentemente da presença ou ausência da agulha. Nessas situações, os LEDs que indicam a intensidade do sinal permanecem acesos de forma permanente, sinalizando uma anomalia. Quando isso ocorre, é essencial limpar a lente de forma vigorosa, removendo todos os resíduos acumulados. A causa desse problema pode estar relacionada a elementos como foles de ar ou bicos posicionados próximos, que contribuem para o acúmulo de impurezas na lente. Para evitar esses inconvenientes, recomenda-se verificar regularmente a limpeza da lente e considerar soluções para reduzir o acúmulo de sujeira, como reposicionar os bicos ou reduzir o fluxo de ar dos sopros.
Obrigado por dedicar seu tempo a assistir a este vídeo. Esperamos que as informações fornecidas tenham sido úteis para a instalação e configuração do seu sensor laser. Lembramos que a equipe da EOS está sempre à sua disposição para oferecer total assistência e suporte técnico na utilização do dispositivo. Não hesite em nos contactar para qualquer necessidade ou esclarecimento. Bom trabalho!